Tá, beleza. E aproveito a oportunidade para avisá-los que já coloquei aqui a aula para gravar, certo? Então, logo aparecer, eu já aviso vocês. Muito bem. Já está a informação de que a aula está sendo gravada, ok? Muito bem. Pessoal, então nós tínhamos iniciado, né, o exercício lá no encontro passado e vamos pelo menos ver se a gente consegue fechar até a demonstração do resultado hoje. Porque envolve muitas coisas, né, tá certo? Antecipadamente, eu já quero dizer a vocês que na pasta que tem de material lá, material, a pastinha amarela, eu coloquei esse exercício que nós estamos fazendo no arquivo de Word, certo? Ok? Então, esse próprio exercício, ele aponta, né, ele indica tudo que está sendo pedido, certo? Com relação ao exercício, detalhadamente. Então, é importante que daí vocês tirem uma cópia, né, desse exercício que nós estamos resolvendo para vocês depois reverem, analisarem qualquer coisa assim, ok? Então, vamos continuar aqui com o que nós tínhamos feito, até porque nós fizemos, acho que só o lançamento da compra, coisa assim, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me parar e perguntar. Quero ver como é que está o meu som, aqui estava baixo. Aumentei o som aí, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, vejam bem. Primeiro passo de tudo é isso aqui que já foi visto na aula anterior, na realidade já é uma cópia da nota fiscal desse exercício que nós estamos fazendo aqui, certo? Onde nós compramos, evidentemente, a matéria-prima, ok? Muito bem. Só reforçando que nós fizemos uma compra de R$ 110 mil de plástico e a nossa empresa é uma empresa que faz brinquedos, entende? E daí aqui já foi explicado, tem as composições, né, dos quadros, onde que tem o IPI, ICMS, as bases de cálculo. Então, por aqui já está bem claro, isso já foi visto, tá bom? Vamos continuando. Também já fizemos o registro contábil dessa compra, certo? Agora que nós estamos com o exercício em mãos, só para lembrar a vocês que trata-se do mês de fevereiro de 2015, aonde nós vamos fazer o exercício completo, né? Ok? E no final de 2015, no próprio mês de fevereiro, nós vamos fechar a demonstração do resultado e o balanço. Lembrando que toda essa compra que foi feita para industrializar, fazer brinquedos, não sei mais o que, já estava casado, né, com o pedido de venda, tá certo? Então, por isso que tudo foi comprado, tudo foi vendido, okay? Mas passou pelo processo industrial, não esqueçam disso. Tão logo nós fizemos os cálculos lá da compra, aqui ficou, né, detalhado, né, tá certo? As composições da compra, tá? Que foi a prazo mediante o fornecedor lá de R$ 110 mil. Isso aqui já foi feito. Continuar. Muito bem. Isso aqui também nós já tínhamos feito na aula anterior. Por quê? Nós fizemos a compra da matéria-prima e a matéria-prima, mediante uma requisição, está sendo agora transferida para produtos em elaboração ou produtos em processo. O nome não tem problema nenhum. Tá? É a mesma coisa, sinônimo. Então já foi feito isso aqui. Vocês vejam que a matéria-prima líquida, ou seja, quando eu digo líquida, é já separada dos tributos, né, da compra. Ela integralmente já foi para o processo de produção. Muito bem. Agora, depois que essa matéria-prima foi lá para a produção, isso vale dizer que agora nós vamos entrar dentro da fábrica. É óbvio que nós não vamos tratar aqui
de contabilidade industrial, ao pé da letra, até porque eu acredito que você já deve ter feito isso, né? No ano passado era a professora Simone, não sei se ela continua ou não, mas eu até diria que essa disciplina ela justamente foi transferida, né, para o segundo período, para o segundo ano, justamente para poder facilitar agora no lado tributário, né? Ok? Porque o lado tributário ele pega em todas as demais disciplinas. Então, é extremamente oportuno que as matérias, algumas delas até, sejam vistas antes da tributária, a começar pela matemática financeira. Mas está aí a informação. E aqui nós vamos fazer, nós não vamos fazer rateio, não vamos fazer nada disso, mas vamos mostrar o processo resumido para a gente entender esse início, meio e fim, certo? Entender completo essa operação aí. Muito bem. Então, até aqui nós tínhamos feito. Então, ato contínuo agora tem os custos de produção. Portanto, nós vamos falar de fábrica. Muito bem. E aqui que foi aonde eu praticamente parei a aula passada. Para nós entrarmos no âmbito da fábrica, eu só vou dar em duas lâminas, duas ou três lâminas aí para vocês, uma relembrada do que realmente é indústria, porque senão você fica sem um porto seguro para você saber o que está fazendo, tá? Então, primeiro passo de tudo, dentro da contabilidade societária, tá? E, evidentemente, a tributária está calcada em cima da societária, existe, inclusive, um dos princípios, né, lá que fala, que é o princípio do reconhecimento da mensuração. Ora, o princípio do reconhecimento da mensuração é exatamente para, em comum acordo com a legislação tributária, o contador, o contabilista, ele realmente saber separar no seu plano de contas, portanto, dentro daquilo que está dentro da ciência contábil, o que realmente são contas de ativo, contas de passivo, contas de receita, de despesas e, consequentemente, de custos. Tá? Muito bem. O custo na realidade, enquanto ele não é efetivamente acabado no seu conjunto pleno, que seria o produto acabado, tá? O custo, na realidade, ele é um ativo. Muito embora você use o termo custo, tá? Diferentemente da despesa, que seria lá para a parte de cima, vamos assim dizer, né? E cuja finalidade da despesa é diferente da de custo, porque a de custo, na realidade, você tem um gasto, tá? Para efetivamente você formar um produto. Lá, no caso da despesa, você também tem um gasto, tá? Mas com a intenção de se obter uma receita, ok? Opa, mas lá também é diferente, porque se você olhar pelo lado do custo, você de repente vai ter um custo para você formar um produto que, independente de você vender esse produto, o custo que está alocado ali é reconhecido. Agora, a despesa, você pode ter uma despesa com a intenção de se efetivamente obter uma venda, mas se você não tiver a venda, naquele momento a despesa, ela efetivamente ocorre pelo fato gerador, coisa que não acontece no custo. Você só vai ter você só vai dizer que é custo mesmo a hora que ele tiver agregado ao produto. Independente de estar totalmente acabado, porque ele pode estar agregado no processo. Ele está numa fase intermediária ainda, tá? Mas o próprio princípio que fala exatamente do reconhecimento é exatamente isso. Você tem que saber o que é despesa e o que é custo, tá? Mas por que isso? Porque isso dá impacto tributário. Dá impacto tributário, tá? E você não pode cometer esse erro de desconhecer isso de jeito nenhum. Por isso,
dessa retomada, porque senão nós vamos trabalhar no oceano que ninguém navegou ainda, entende? Muito bem. Então, resumidamente, tá? Os custos são gastos que ocorrem na indústria, mas são todos os gastos que são realizados ou incorridos. Quando falo incorridos, necessariamente não quer dizer que foi pago, pode ser por competência, para se fazer um produto ou prestar um serviço, certo? Muito bem. Isso que eu estiver falando para vocês aqui, no contexto de indústria, leia-se como irmão gêmeo prestação de serviço. Tá? A indústria e o prestador de serviço são irmãos gêmeos, gêmeos, para efeitos de utilização de crédito tributário, principalmente de PIS e COFINS. Certo? Muito bem. Isso é muito importante, porque tem gente que pensa, é serviço. Não, não, não. Serviço é uma indústria de serviço. Tá? Muito bem. Aí, só para melhor retomar o conhecimento que você já deve ter tido, por exemplo, a compra de matéria-prima e outros materiais são registrados em estoques. Né? Vamos, de repente, dizer que você esteja comprando, um exemplo, né? Um couro, para você fazer o sapato. Tá? O couro é matéria-prima. De repente, você pode ter também lá um cadarço, também um material secundário, um material de apoio, mas está no processo industrial. Daqui a pouco você, ao fazer o sapato, você pode ser que você tenha zíper, alguma coisa assim. Então, independente de você modificar aquela matéria-prima ou você efetivamente agregar, integrar, porque você, de repente, com a matéria-prima para fazer o sapato, lá você está industrializando. Você, de repente, pode ter já um zíper para colocar numa bota, um sapato, e efetivamente você cola e costura. Então, ele, no fundo, está integrando. Por isso que chama-se, de repente, um material secundário. Pode ser que, de repente, esse sapato de couro também tenha uma sola de borracha, também, um material secundário. Muito bem. Qualquer que seja efetivamente o agregado desse material diretamente, há que se entender que, na realidade, são matéria-prima ou material secundário, ou material primário. Ok? Muito bem. Então, nesses casos, são necessários, efetivamente, se ter o estoque desses materiais isoladamente. Se você, na indústria, compra o couro, você vai ter que ter um estoque do couro. Se você compra zíper, vai ter que ter um estoque do zíper. Se você compra cadarço, vai ter que ter o estoque do cadarço. Tudo tem que ser controlado, tal como você já deve ter visto nas aulas anteriores, né, na contabilidade comercial, etc., dos controles de estoque. E os controles de estoque, lá, o primeiro que entra, o primeiro que sai, a média ponderada. É dessa maneira vão entrar as matérias-primas e vão sair para a produção. Ou pelo primeiro que entra, primeiro que sai, ou pelo produto, ou pela média. Porque o último que entra, primeiro que sai, é proibido. Tributariamente é proibido, não tem como fazer isso aí. Tá? Porque daí você efetivamente vai incorrer em diferença desfavorável de tributo para o fisco, ele não vai aceitar isso. Por quê? Porque ele só aceita, dentro do processo industrial, aquilo que chama-se custeio por absorção, ou derivados da absorção. Muito bem. Aí o que acontece? Como entram essas mercadorias diversas, né, lá nos almoxarifados, etc., aí, evidentemente, para elas saírem desses estoques e ir para a produção, na realidade, isso acontece por meio de requisições, de comandos, né? Comandos, requisições, o nome que vocês queiram dar, ok? E daí a pessoa, o estoquista lá, faz esses registros, né? Passa e é encaminhada para a contabilidade para fazer os registros contábeis, né? Muito bem. Resumindo, o que tem aqui nesse item 1 e 2
tá? Resumindo, então, na realidade, nós temos a MP, que é a matéria-prima, e materiais que são requisitados. Muito bem, junto com esses dois materiais, ou materiais que são requisitados, você daí vai ter aquilo que chama-se de MOD, que quer dizer mão de obra direta. Mão de obra direta. Então, é aqueles funcionários, são aqueles funcionários que estão diretamente ligados àquele processo de fabricação, né? Definitivamente o valor do tempo dele lá é alocado, né? Ali dentro daquele produto que ele está fazendo. E depois, nós temos aqui, junto com a matéria-prima, mão de obra direta, também a GGF. O que é a GGF? São os gastos gerais de fabricação, cujo sinônimo também pode ser CIF, custo indireto de fabricação. Muito bem. A diferença que existe entre o gasto direto ou custo direto e o indireto, no caso o GGF, é que, na realidade, a gente precisa de critérios de rateio para fazer essas distribuições. Por quê? Por exemplo, um gasto indireto que seja lá de um gerente. Ele, pelo fato de estar supervisionando todos os produtos que estão sendo feitos, então, de repente, é feito um rateio do salário dele, do prolabore dele, se for também proprietário, proporcional ao tempo que ele destina a aquelas supervisões, assim sucessivamente, com também outras pessoas que trabalhem de forma indireta nesse processo industrial, certo? Muito bem. Se você, então, pegar os materiais como um todo, pegar a mão de obra direta e pegar os gastos gerais de fabricação, o que acontece? Você vai ter o custo total que está sendo aplicado naqueles produtos que estão sendo feitos. Tá? Lembrando que nesses GGF, os custos indiretos de fabricação, também está embutido a mão de obra indireta, que seria o MOI, mão de obra indireta. Okay? Aí você teria o custo de produção concluída. Obviamente, se tiver concluído. A partir do momento que você tem a produção concluída, você de repente poderá ter lá, produção concluída, foi feito 1.000 sapatos. É só pegar essa produção concluída, divide pela quantidade de sapato, você vai ter o controle de um estoque de produto acabado. Tá certo? Você vai ter um estoque de produto acabado. E daí você vai mensurar o valor unitário, etc. Tal. E daí, dali para frente, você também poderá controlar pelo primeiro que entra, primeiro que sai, esse produto acabado, ou ainda pela média ponderada móvel. Tá? O mais usual sempre é a média ponderada móvel, porque é muito mais prática, é muito mais rápido, né? Ok? Muito bem. E daí, ao se fazer isso, você tem o custo unitário. Então, vocês vejam que eu estou demonstrando para vocês aqui, estou apontando resumidamente um caminho matemático, lógico, de português, né, de fala, ok? Que é o que acontece. Então, para quantificar isso aqui, tá? Ó, tudo isso aqui está em produto, em processo ou em elaboração, tanto faz o nome. Agora, para quantificar tudo isso aqui, eu vou trazer um exemplo quantificado, matematicamente explicado e com o português para poder esclarecer o caminho, tá? Então, vamos lá. Vamos ter um exemplo aqui do que seria um custo de produção, tá? Então, por exemplo, pegando aquilo que eu havia dito para vocês, vamos imaginar que a empresa alocou aos produtos, né, matéria-prima e materiais diretos ou consumidos, que dá um total de 10.000. Então, matéria-prima. Tem mais a mão de obra direta para fazer isso aqui, são 30.000. Ora, material direto e mão de obra direta, você tem o custo direto de fabricação. Então, 10 com mais 30, 40.000. Aí, na parte de baixo, vem todos os custos indiretos, ou os CIFs ou GGF. Esses aqui precisam de rateios. É o rateio da energia elétrica, é o rateio do aluguel por metro quadrado, etc, etc. Não vou entrar aqui nos méritos, né, da escolha a mais adequada possível de rateio,
porque daí isso aí estaria na contabilidade de custo, não vamos chover no molhado, né? Tá certo? Muito bem. Aí, uma vez que você também tenha identificado os custos gerais ou indiretos de fabricação, somando com o item 3 que é da produção, você então vai ter o item 3 a parte direta, no item 4 a indireta ou aquela que é feita por rateio, a somatória dos dois dá o custo de produção. Se esse custo de produção aqui, 78 mil, tá? Evidentemente foram concluídas 10 mil unidades, é só você pegar os 78, dividir por 10 e você vai ter uma unidade de 7,80. Então, isso vai dizer que daqui para frente, se a empresa lá vender 1.000 mercadorias, vai ser 1.000 vezes 7,80 da ficha de estoque. Isso aqui vai para a ficha de estoque de produto acabado. Tá? Muito bem. No nosso caso, não vamos precisar ter esse controle, porque tudo que nós efetivamente fizemos no exercício, né, a gente vai vender totalmente. Mas caso a empresa faça em séries, né, é dessa maneira que vai, resumidamente, compor, né, o custo de produção dentro do permissível pela legislação tributária. Chama-se o custeio de absorção. Ok? Muito bem. Feito isso, feito isso, o que vai acontecer? Tudo isso aqui, então, na parte de cima, ocorreu dentro do processo. O processo foi concluído, ou seja, nós tivemos valores de custo de produção e também tivemos a quantidade que nós produzimos. Opa, então agora já não é mais produção, já foi terminada. Então, nós vamos dar baixa no processo de produção ou elaboração e vamos passar para produto acabado, ok? Que é o que eu coloquei aqui nessa última linha para vocês. Então, o trâmite normal que tem que fazer é exatamente esse aqui. Então, fecha a conta de produtos em processo, vai para produto acabado, ok? Vai para produto acabado. Muito bem. Então, compôs o estoque do produto acabado. Mas daí o que aconteceu? Quando essa mercadoria é vendida, opa, ocorre a venda. Houve a venda dessa mercadoria. Aí nós vamos ter o outro processo, que é o processo da baixa do produto acabado para CPV, certo? Ora, literalmente, se você for discutir o sexo dos anjos aqui, você vai chegar à conclusão que o fato do CPV, que é o nome da conta atribuído ao processo industrial, ele ir para ser transferido para a conta de DRE, na demonstração do resultado, se vocês forem observar tecnicamente, lá na demonstração do resultado não deveria ter custo, lá é despesa, certo? Então, na verdade, vai com o nome de custo do produto vendido numa DRE. Uma DRE, certo? Mas, qualquer que seja a situação, é só para a gente aqui dar uma esparecida, né? Ok? Então, nós temos aqui o custo do produto vendido. Então, é esse trajeto que nós vamos fazer na conclusão do exercício que nós começamos a fazer na aula passada, ok? Eu peço a vocês que daí com calma, vocês tendo dúvida, vocês consultem a aula gravada, etc. tal, né? Para vocês terem isso aqui na cabeça de vocês, entende? Muito bem. Bom, aí o que acontece? Então, só para agora dar continuidade no nosso exercício, então nós começamos lá pela matéria-prima. Agora a matéria-prima e os lançamentos que a gente fez ali do estoque, né? Compra e do estoque. Mas agora, resumidamente, eu também estou atribuindo aqui contas e eu estou dizendo que entraram na produção, ok? Então,
também está no exercício que eu postei para vocês lá como material em Word. Não esqueça de depois pegarem uma cópia lá. Então, o que aconteceu? O nosso exercício, tá? E é esse aqui que eu estou, inclusive, com ele em mãos aqui, certo? Ele aponta que nós compramos lá para a nossa fábrica, para somar com aquela matéria-prima, certo? Os seguintes custos que vai ser usado lá na fábrica, né? A relação deles estão aqui, tá? Então, os custos que estão sendo atribuídos no exercício para nós fazermos, nós não estamos entrando no mérito de cálculo, de rateio, nada, nada, nada. Estamos pegando quantificação e atribuindo. Estamos fazendo uma composição lógica e matemática, tá? Então, eu já estou dizendo para vocês que, também para facilitar, que a empresa já pagou, já tirou do caixa do banco dela 68 mil reais, ok? Lembrando a vocês que no próprio exercício que está lá na pasta, tem duas contas iniciais, né, antes da gente iniciar isso aqui, que é a conta de capital social no valor de 550 mil, e também atribuímos o próprio 550 mil em caixas e bancos, para poder fazer esses pagamentos aqui, certo? Muito bem. Então, por isso que nós estamos atribuindo como pagamento. Tá? Então, saiu do caixa 68 mil para pagar os seguintes custos. A mão de obra direta e indireta. Para nós aqui, não tem importância nenhuma a separação. Não. Também foi pago o aluguel da fábrica. Outro detalhe, vejo que já tem uma letrinha aqui que é PJ, pessoa jurídica. E aqui, para eu não entrar em detalhe, tem os gastos gerais de fabricação. Pois bem, o que eu quero dizer a vocês? Muitos das contas dos processos industriais, etc. Tal, de repente lá chegam 100 contas, daqui a pouco chega a 200 contas, né? Então, eu estou colocando tudo aqui como gasto geral de fabricação, e vocês entendem que são aquelas 100 contas lá, que daí vai ter que fazer rateios e outras coisas a mais, tá? Mas somando tudo isso aqui, deu 68 mil. Vocês vejam que eu já deixei indicado aqui o crédito para Caixa e Banco, porque sempre a conta que é a origem é a credora. A conta que é aplicação ou destino é a conta devedora. Então, vocês vejam que para uma somatória de 68, nós tivemos aqui 3 somatórias a débito, mão de obra, aluguel da fábrica e gastos gerais. Ok? Ora, vejo que já está o copia, né, o Ctrl+C e Ctrl+V. Então, aqui é só fazer o lançamento contábil agora. Daquilo que está indicado aqui, vamos passar para o lançamento contábil. A conta de custo é uma conta ativada. Ah, mas Souza, lá no escritório do trabalho, não sei o quê, eles consideram toda a conta de custo na DRE. Não, tudo bem, considera lá na DRE, mas na hora que ele for lá no final do mês, no final do ano, ele transfere essas contas da DRE para estoque e aquilo que já fica como CPV fica ali. Tecnicamente, não seria a melhor colocação, mas também não está errado. Tá? Porque é o critério que a empresa adota e quando chega no... Porque quando você tem os dados registrados aqui no ativo, que seria o correto, quando você efetivamente descarrega para a despesa, você baixa o ativo produto acabado, vai para o CPV. Se o escritório fizer os lançamentos dos custos lá, vai chegar um determinado momento que ele vai ter que transferir esses custos para o ativo para poder verificar qual o estoque que vai ficar. Então, se você fizer uma descida, né, de ativo para despesa ou uma subida de despesa para ativo, o resultado final sendo correto e os lançamentos sendo corretos, não tem problema nenhum, certo? O único detalhe é que se fizer um balancete para mandar para a banca, outras coisas a mais, de repente vai constar que está lá em custo e, na realidade, deveria estar em ativo. Bom, mas essa ideia é problema gerencial.
Olha aqui, ó, o aluguel, GGF e a conta de caixa e banco. Eu já havia dito a vocês que por um critério meu, tá? As contas do ativo, é o Souza que está dizendo isso, é o meu critério para eu não me perder, né? Eu considero as contas do ativo com a cor azul, as contas do passivo com uma cor vermelha mais clara, as contas de receita de um vermelho mais escuro e as contas de despesas, eu considero cor verde, certo? É só um critério, cada um escolhe a cor que achar melhor, se quiser usar, né? Certo? Ninguém é obrigado a nada. Então, já está feito o lançamento aí, ó. Muito bem. O IPI é considerado não é considerado uma dedução. Os demais tributos, ICMS, PIS, COFINS, ISS e o ICMS, substituição tributária, devem ser excluídos da base de cálculo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os únicos dois que efetivamente são considerados aqui, não são considerados dedução, os dois aqui, salvo se a reforma tributária caminhar de uma maneira, né, que venha a modificar isso aí ou trazer uma nova redação. Os únicos dois tributos que não são deduções, especificamente impostos, é o IPI e o ICMS, substituição tributária. Porque tanto o ICMS como o IPI, substituição tributária, eles somam com a base de cálculo. Então, você tem que ter a base de cálculo e avança, vai para cima. Agora, o ICMS, o PIS e a COFINS, eles estão dentro da base de cálculo. Por isso que se fala que, na realidade, a denominação para o IPI e para o ICMS, substituição tributária, seria por fora. E o ICMS, o PIS e a COFINS por dentro. Então, IPI, ICMS, SCT por fora. E ICMS, PIS e COFINS por dentro. Cara, isso dá um impacto violento na visão que você tem do tributo, cara. Isso aí, na verdade, é uma transparência que, no meu modo de ver, todos os governantes deveriam se preocupar em trazer uma informação mais precisa para a população, porque tudo isso aí está dentro de lei. Isso está dentro de lei, infelizmente. Tá? Isso aí, no meu modo de ver, é uma maneira de não serem claro com a população sobre a verdadeira carga tributária. Tá? Mas, se for transformado em lei, os nossos representantes estão lá, nós elegemos o pessoal para nos, né, representar lá. E, se está errado, nós estamos errados também. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, sem entrar no mérito, é que a contabilidade no padrão internacional, tá? Se porventura tiver alguma venda que seja para recebimento no longo prazo, é necessário, é obrigatório pela contabilidade no padrão internacional você tirar esses juros embutidos na venda. Mas tem um grande problema que a legislação tributária nossa, que trata do ICMS, do PIS, da COFINS, do Simples Nacional e por aí vai, a lei, lá nas suas entrelinhas, ela diz que se porventura a venda for efetuada com juros embutidos, juros, está dentro da nota fiscal, portanto está no SPED. Cara, se está no SPED, o financeiro, há que se convir que então teria que ser
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviço e financeiro. Financeiro. Tanto é verdade o que eu estou dizendo para vocês, que não mudaram ainda, eu espero que os nossos deputados e senadores consigam fazer isso, que, na realidade, a contabilidade no padrão internacional, que é o que nós vivenciamos desde 2008, com uma intensidade um pouco maior, ou aonde começou mesmo, foi 2013, ela determina que se essa venda for com juros embutidos, você obrigatoriamente tem que separar os juros da mercadoria. De tal sorte que na contabilidade societária, lá no final do mês, do ano, aquela parcela que foi de receita embutida na mercadoria, societariamente vai estar, por exemplo, venda de mercadoria, um exemplo, R$ 1.000, e se tiver 100 de juros, receita financeira de 100. Então, você vai ficar com a tua contabilidade certa, correta, porque ela eliminou o financeiro, porque daí é a receita financeira, mas o fisco vai estar com 1.100, dizendo que foi venda de mercadoria. Ok? Ora, se não for feito os ajustes, se não for feito a ECF, etc. e tal, não tem como o fisco fazer a checagem. Não tem. Não tem. Certo? Muito bem. Por isso que eles precisam que nós façamos o trabalho para eles. Para fazer a conta de acerto de chegada para eles. Ok? Muito bem. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso aqui traz um monte de consequências. E isso aqui é um tema que eu abordo muito no pós-graduação. Aqui não seria o momento adequado para isso. Mas fica o recado aí. Tá? Novamente, eu quero mostrar com isso aqui a vocês que, para nós chegarmos a essa consideração aqui, nós teríamos que efetivamente ter pelo menos um domínio básico de matemática financeira. Pelo menos saber o que é valor presente e valor futuro. Pelo menos trazer os valores do futuro para o presente e muito menos também pegar os valores do presente e levar para o futuro. Porque financeira não é mercadoria, financeira não é estoque. Tá certo? Muito bem. Então fica o alerta. E daí, nesse caso, nós trazendo a valor presente, né, conforme o inciso do artigo 12, né? Mas também já vou dizer para vocês adotarem a matemática financeira em tudo que vocês fizerem, salvo o melhor juízo, está lá no artigo 184, 183 da Lei 6404, a 6.404 de 76, que teve as alterações, né, pela 12.000 quebrado lá. Ok? Então, está lá. Tudo que se tiver a valor futuro, e não precisa ser de longo prazo, se tiver juros embutido que seja elevado, tem que trazer. Cara, se for uma venda com cartão de crédito a 10%, se for uma venda a 8%, cara, isso é uma espoliação. Tem que trazer o valor presente, cara. Isso aí foi feito lá fora com essas considerações, porque lá eles não têm juros de 10% ao mês, eles têm juros de 1%, 2% ao ano, ao ano. Então, se vocês forem observar, nós temos que fazer tudo isso aqui na nossa contabilidade, porque aqui é 6, 8, 10%, aí, cartão de crédito é 10, 11, 12%, mas só tem juros. Muito bem. Eu fiquei devendo para vocês na aula anterior, até porque eu tinha esquecido, né? Aliás, eu tinha lembrado, mas acabei não passando para vocês. Agora estou reforçando, muito embora já tenha lá, né? Só para que vocês saibam que o IPI
Quando trata-se de venda de produto industrializado, venda para o exterior, é imune, não se paga IPI, ok? Então, aqui está aquilo que eu havia prometido para vocês na aula anterior. Da mesma forma do que o IPI, nós também temos a do ICMS, apesar que o IPI já tivesse informação, estava faltando o ICMS. A exportação de produtos industrializados é imune, ou seja, não se destaca, ao ICMS conforme a Constituição de 88, artigo 155, a partir da Lei Complementar 87 de 96. Foi consagrado a exportação não só de produtos primários, mas semi-elaborados, a não incidência do ICMS. Então, veja, se a mercadoria for feita exportação, não paga IPI, não paga ICMS. Mas se for vendido internamente aqui, paga. Internamente paga. Muito bem. E agora tem o terceiro, tá? PIS e COFINS. Da mesma forma, não haverá incidência tributária sobre os produtos ou mercadorias exportadas, conforme as leis que são do PIS e da COFINS, certo? Também não tem exportação, mas se essa não tem incidência, mas se for vendido para nós no mercado interno, temos que pagar tudo isso aí. Temos que pagar IPI no mínimo, por baixo 10%. ICMS, por baixo 18%, são 28%. E PIS e COFINS, 9,25%. Então, no mínimo, 37%, 40% nós internamente pagamos e se exportada não paga. Mas por que fazem isso? Fazem isso porque nós precisamos de dólar, certo? Muito bem. Aquele mesmo cara que eu passei para vocês no início da aula, Adam Smith, quando ele tratou da economia, ele falou o seguinte, lá em 1776, a sobra, a sobra de mercadorias que ocorra num determinado país, numa determinada, né, localidade, região, tá? Efetivamente ela pode ser exportada para abastecer outras cidades. É um pensamento justo e maravilhoso. Mas veja bem, quando foi criada a exportação, era para se fazer a exportação daquilo que sobrasse das mercadorias internas. O negócio virou tudo. Mas por que virou tudo? Pela incompetência. Hoje, você faz um monte de mercadoria para exportação e fica faltando no mercado interno. Conseguiram zonear tanto a economia mundial que Deus livre, cara. Até vergonha de ver essas coisas. Mas fica o exemplo aí. Muito bem. Feito essas considerações, vamos voltar ao nosso exercício, só que desta vez, agora, nós vamos para as despesas. Por quê? Nós já fizemos matéria-prima, já fizemos custos, agora vamos para a despesa. Muito bem. No próprio exercício que está na pasta de vocês, em ordem, lá consta, no item terceiro, que a empresa pagou despesas, portanto, não teria nada a ver, entre aspas, com a produção, e sim com a venda. Com a venda. Okay? Aí, pagou as seguintes despesas. Primeiro, o total dessas despesas que foram pagas, R$ 51.500. Para quê? Foi pago despesas gerais, não vamos entrar no mérito aqui, porque são, né, desnecessários, energia elétrica, aluguel de pessoa jurídica e frete que foi feito por pessoa jurídica. Ok? Muito bem. Se ela pagou, ela é origem. Acredita Caixa e Banco, as demais são despesas. Agora é que vai aparecer o razonete verde, certo? Não é o Hulk, mas é verde. Ó, despesa geral,
a débito. Eu só estou copiando do que tem aqui em cima, né? Eu sempre tenho como hábito fazer, digamos ali, o mapinha, né, de orientação. Depois eu passo por razonete, ó. Energia elétrica, aluguel, frete sobre venda e a conta de caixa e banco. Vocês vejam que agora na conta de caixa e banco aqui já está constando também o saldo inicial que eu havia dito para vocês de 500 mil, que dá a contrapartida com capital. Aí aqui os 68 e os 51, que foram os gastos efetuados, né, com o processo lá de aquisição de matéria-prima e também, e aqui também a da despesa. Ó. O 68, a matéria-prima não, porque ela foi com o fornecedor. Aqui o 68, que foi o custo, e aqui o 51, que é a despesa, né? Então, vejam que já está feito o razonete, já está lançado. Continuamos. Opa, agora nós temos que raciocinar. O nosso exercício, tal como está aí, ó, tá? Está dizendo que a empresa vendeu 418 mil. Tá? Essa compra que ela fez, que ela industrializou, que teve despesa, ela está vendendo agora por 418. Eu fecho a porta, tá saindo. Então tá bom. Desculpe só um pouquinho, pessoal, minha mulher está saindo. Tudo bem. Na realidade, ó, foi vendido por 418. Só que vocês não estão com o exercício em mãos aí, mas eu vou ler aqui para vocês. Aqui diz o seguinte: a empresa vendeu aqueles produtos lá que foram acabados integralmente por 418 mil a prazo, portanto, clientes, estando incluso nesse valor um IPI de 10%. Opa, se vocês observarem, quando nós compramos a matéria-prima, nós compramos com IPI de 10%. Mas nós também estamos vendendo agora produto acabado, por exemplo, brinquedos, estamos pagando 10%. Bom, mas aquilo que eu havia dito, se você estiver fazendo um concurso público, como é que você vai definir isso aqui? Sabendo que tem no 418 você tem 10%, já fizemos isso na compra, na mesma coisa. Isso vale dizer que você tem que dividir por 1,10. Se o IPI fosse 15, dividiria por 1,15. Certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Ó, a venda é 418. Dividido por 1,10, ou seja, 110%, regra de 3, hein? Em X. A gente vem em 380. Ora, se você vem em 380, 380 é a base de cálculo, 38 é o IPI, a nota fiscal total vai ser 418. Muito bem. Vejo que nós sempre estamos trabalhando com a memória de cálculo. Sempre a memória de cálculo. Para a gente poder se orientar. Aí o que acontece? Opa, mas agora vejam o que acontece. Eu tenho aqui também a seguinte informação aqui em cima. Eu preciso, na realidade, agora, fazer o cálculo do ICMS, que é a mesma base de cálculo do IPI, com a diferença, como eu havia dito para vocês, o fato do IPI ser por fora sobe, o fato do ICMS ser por dentro, ele está embutido no 380. Não só ele, como o PIS e COFINS. Muito bem. Então, 380 vezes 18%, o ICMS dá 68.400. Então, vocês vejam que já está aqui na parte de baixo, aqui, ó, 68.400. Mas, da mesma forma, conforme a decisão do Supremo Tribunal, nós também temos que tirar da base de cálculo de PIS e COFINS esse ICMS aqui, certo? E daí, ao fazer essa diminuição aí, certo? Nós encontramos
pela base de cálculo não de 380, mas de 311, eu estou fazendo aqui junto, PIS e COFINS. Lembrando que vocês têm que fazer separado, mas o que interessa para nós aqui é o lado tributário. Aplicando 9,25, dá 28.823. A partir do momento que nós temos essas informações aqui, nós temos agora aqui a memória de cálculo de subtração, mais e menos. Então, a venda, que efetivamente foi a prazo, o destino é o cliente, 418. A origem de tudo isso aqui, a origem foi a venda e as dívidas que nós vamos ter que pagar. Então, o IPI, 38, o ICMS, 68.400, o PIS e COFINS, 28.823, lembrando que na realidade, ele não foi calculado aqui, eu coloquei base de cálculo 380, mas não é 380, não, a base de cálculo aqui é menos, depois eu vejo certinho qual que é. Eu coloquei a base de cálculo aqui 380, mas é 380 menos ICMS. Até verificar se de repente está certo isso aí. Depois eu vejo isso aí. E a venda líquida que aconteceu ali foi de 282.777. Então, o que acontece? Na demonstração do resultado, na DRE, ao invés de ir 418 de venda, vai de 282.777. E as demais contas ali de créditos já vão tudo para o passivo, não transita pelo resultado. Mas por que não transita pelo resultado? Conforme o item 47 da NBCTG, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, 47, é 47 e 47. Na realidade, tributo não é receita. Não é receita. Não é receita como foi considerado até o ano de 2008. Então, desde a existência, foi considerado como receita. Professor? Oi. Uma dúvida. Essa questão aí de tributo como receita, acho que é um pouco polêmica, né? Inclusive, as próprias empresas SAs, elas fazem as publicações considerando receita bruta e receita líquida, tirando os impostos, né? Na realidade, o que eu posso dizer para você a bem da verdade, tem uma lei, né? A NBCTG, que é uma norma internacional, certo? Mas nada impede que as empresas, para efeitos de gerenciamento, de explicações para os seus acionistas, não sei o que, papapi, papapá, até de repente aponte isso, mas não fica caracterizado tecnicamente como se fosse a receita bruta. A bem da verdade, a receita bruta, Eliilson, na realidade, é o 282. É o 282. Se você observar, vamos pegar aí, por exemplo, a economia norte-americana, né? Quando você vai fazer um passeio para os Estados Unidos, você vai fazer uma compra lá, qualquer coisa, ele sempre diz, olha, o preço é R$ 100 ou $100, e tem, por exemplo, lá, mais 10 que é o tax, que é o tributo. Cara, eles não dizem que é 110. Aqui nós falamos que é 110. Isso foi uma maneira que foi feito, Luiz, na realidade, no sentido de fazer com que a população não tivesse o conhecimento enrustido, escondido, dentro dessa receita aí de 418, entende? Porque o pessoal diz assim, Souza, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Você comprar uma coisa sabendo que está pagando 418, que tem tributos dentro, você sabe que tem tributos, mas não sabe quanto. Agora, se você vai lá comprar um produto, você diz assim, o vendedor lá diz assim para você, o preço desse produto é 282 mil, mas você vai ter que pagar 418 mil. Pura, 418 mil, louco? Por quê?
estou pagando 200 e tentando pagar 418, você está louco. Sim, aí o que acontece? Você vai criar animosidade contra o Estado. Porque a carga, o nosso problema não é a carga tributária, o nosso problema é o uso do dinheiro. O Brasil não tem problema de arrecadação, o Brasil tem problema de gestão, de alocação dos custos. Cara. É uma coisa exorbitante, sabe? O que nós pagamos é uma coisa absurda, absurda. Eu digo isso para vocês porque eu sou estudioso do tema, entende? Então a gente, o que vai fazer? Essa é a pura verdade. Mas, o meu Ileilson, o que eu quero que você entenda é o seguinte, existe uma lei para se cumprir. E eu vou dizer categoricamente para você, por incrível que pareça, tá? Até a Receita Federal concorda com isso. Ela concorda. Se você pegar, inclusive, resoluções que eles largaram lá, o parecer normativo deles, lá, uma coisa assim, da câmaras deles, certo? Eles admitem que o procedimento no padrão internacional não tem. Cara, nós vamos dizer que o mundo inteiro está errado, nós estamos certos? Pô, o que é isso, bicho? Aí seria você querer ensinar o padre a rezar a missa, vamos assim dizer, não tem? Não tem, não tem. Então, a própria Receita Federal admite que, do jeito que está no padrão internacional, é o correto, só que daí ela pede de forma impositiva, né? O pedido dela é uma ordem, né? E na própria NBCTG, depois eu vou mostrar para vocês, né? Na própria 47, o item é o 112, e então você, na nota explicativa, você faça a demonstração da base de cálculo. Você veja que ela não contesta a contabilidade no padrão internacional, até porque seria idiotice dela. Seria idiotice dela. Mas, em contrapartida, ela pede para que você deixe determinado como era no padrão antigo para efeitos de análise deles. Que fica mais fácil para eles se acharem, né? Tá certo? Muito bem. Se alguém Professor, tiver, mais uma pode dúvida. perguntar. Pode perguntar. Como o senhor retirou ali no cálculo o ICMS para fazer o cálculo do PIS/COFINS, quando a empresa vai calcular o crédito de PIS/COFINS, ela também não tem que retirar esse ICMS do crédito? Cara, ela não. Ela não. Ela simplesmente, ela simplesmente recebe, porque veja o que acontece. Vamos partir do seguinte pressuposto. Há que se entender já daqui para frente, né? Depois que teve o Supremo Tribunal. E quem já está mandando de lá para cá já fez esse expurgo, entende? Ah, Já entendi. disse. Mas daí a gente não pode pegar o faturamento como base para calcular esse crédito. A gente pega o destacado em nota, né? Cara, olha, essa pergunta que você fez, ela é extremamente importantíssima, porque sabe o que acontece? Vamos analisar o seguinte, Quando nós fazemos qualquer compra, desde que efetivamente a gente recupere esse tributo na venda. Tanto é verdade, isso está na lei, no próprio regulamento de imposto de renda. Tanto é verdade que se porventura você for uma empresa comercial, que saiu pelo Supremo, excluir, excluir nessa base de cálculo ou usar na base de cálculo a diferença do crédito a diferença da venda pelo crédito, né? Pela compra. Cara, esse pensamento é totalmente arcaico, inócuo e incompetente. Porque, veja bem, vamos imaginar que você tenha comprado lá
mil de mercadorias e que você pagou, por exemplo, 10% de IPI. Um exemplo. E você vendeu essa mercadoria, por exemplo, você vendeu essa mercadoria por 20 e vamos dizer que de repente você tem que pagar 2 de diferença. Muito bem. Agora, o que acontece? Quando chega lá no finalzinho do mês, por uma questão técnica, por uma questão de planejamento tributário, eu resolvo fazer uma compra que eu vou vender no mês seguinte. Eu vou vender no mês seguinte. Quando eu compro, quando eu faço essa compra, eu vou apropriar o crédito da compra. E ao apropriar o crédito da compra, isto vale dizer que eu não vou pagar o IPI que eu ia pagar, porque eu fiz mais compra, mas eu fiz no último dia, nos últimos 2 dias. Então, isso vale dizer, qualquer que seja o tributo, PIS, COFINS, ICMS, se por uma questão estratégica eu fizer compras no final do mês, eu provavelmente posso ficar com um valor bem pequenininho para pagar, porque, na realidade, eu efetivamente estou usando o que a lei permite e eu compro a hora que eu quero e conforme o dinheiro que eu tenho. Muito bem. Agora, vamos desmantelar o pensamento da Receita Federal, que é uma idiotice, que é um absurdo. Vamos imaginar agora que você está com esse crédito e você no outro mês não compre nada. Não compre nada. Só venda. Isso vale dizer que tudo que você vender vai gerar tributo. Portanto, a decisão que foi dada pela ministra Carmen Lúcia de que o tributo tem que ser pelo destacado na nota fiscal, perfeito, perfeito, é isso mesmo. Não existe compensação. Não existe, cara. Compensação você vai compensar contas de ativo e passivo, não de resultado. É da receita e da despesa que sai o lucro, não de compensação de ativo e passivo, cara. Um dos grandes problemas que eu vejo, às vezes, até nesses tribunais, é que eles não têm conhecimento contábil do negócio, cara. É coisa técnica, entende? Pô, olha, eu trabalhei em empresas, inclusive no processo inflacionário, que nós, quando chegava lá no dia 28, 29, nós comprávamos uma imensidão de mercadoria, ou comprava uma quantidade X de mercadoria, porque daí a gente pagava o ICMS, tudo dentro da lei, mas aquela compra que você fez, na realidade, era legal. E a gente, inclusive, a gente fazia isso dentro do processo inflacionário que tinha, cara, o fato de você ter uma correção monetária, como nós tínhamos nos anos 80, lá, de 30% a 40% ao mês, cara, isso aí era um impacto financeiro violento. Por isso que quando tem inflação dentro de um país, quem se defende são os que têm conhecimento. Os que não têm conhecimento não se defende. Não tem conhecimento para as coisas. Tinha gente, eu inclusive era uma dessas pessoas que efetivamente tirava a folha de pagamento, só operacionando legalmente. Legalmente. Carrefour fazia muito disso aí. Então, no meu entendimento, a partir do momento que já se tem essa lei, e tem mais um pequeno detalhe, Leilson, se você pegar literalmente o que a ministra Carmen Lúcia fez, serve exatamente para o ISS. Mesma coisa. Mesma coisa. Você tem alguém que está prestando serviço, nós, auditoria, contabilidade, não sei o quê, estamos prestando serviço, e efetivamente nós estamos pagando o PIS e a COFINS em cima do ISS, nós temos que tirar o ISS da base de cálculo também. E sem contar que a própria PIS e COFINS também está por dentro, está errado. Teria que ser tudo por fora, bicho. Tudo por fora. Agora, o errado transformado em lei é certo. Essa é a realidade, Luiz. E só gera custo, né, professor? A gente ficar calculando imposto em todos os players aí gera um custo gigantesco para as empresas. O bom é para a gente que é contador que tem emprego garantido. Infelizmente, é aquilo que eu havia dito nas primeiras aulas, né? Cara, e que eu estou falando pela boca do Adam Smith, o tributo, ele teria que subsistir, ele teria que existir de uma economia. Ele tinha que ter a sua sobrevivência em cima de uma economia. A economia próspera
Você paga o tributo justo. Mas aqui no Brasil é o contrário. Aqui se aumenta o tributo para prejudicar a economia. É o contrário. Nós fazemos a coisa totalmente fora da técnica que existe no mundo. No mundo. Você imagine quantos doutores, pós-doutorados que tem nesse planeta. Nesse planeta. E nós não aprendemos a lição ainda, cara. Não aprendemos a lição. Para aprender a lição, nós temos que evoluir no conhecimento, como um todo. Se não evoluirmos, não vamos mudar as coisas, não tem jeito, cara. Muito bem. Feito esses lançamentos ali agora, que já foi feito da venda, agora eu dividi o exercício de vocês em 4 ajustes. 4 ajustes que nós temos que fazer para poder fechar isso aí. O primeiro desses ajustes tem que ser com os estoques. Mas, para ser com os estoques, nós primeiro agora temos que identificar o PIS e COFINS das operações aí. Ok? Vamos lá. Não esqueçam essa sequência. Tá? O que é que dá permissão de crédito de PIS e COFINS no ramo industrial? Bom, primeiro passo de tudo. No caso da indústria, sobre as compras de matéria-prima, mercadorias para revenda, materiais diretos e indiretos, os insumos de produção da área industrial ou para a área de serviços, nós podemos, sobre esses insumos, utilizar 1,65 de PIS e 7,6 da COFINS. Ok? Por isso, da importância de saber fazer um plano de contas adequado. Ok? Muito bem. Agora, veja bem, se lá na parte da indústria nós podemos fazer isso, nas despesas não. Sobre, no caso das despesas, nós vamos ter aí, vou ser bem, nós teríamos em torno de 8, 9 contas, mas para ser bem categórico, vai dar 5, 6 contas só na despesa. Quais seriam? Nós vamos poder utilizar o crédito de PIS e COFINS sobre a energia elétrica utilizada na empresa. Na empresa. Se é na empresa, independe de ser fábrica ou escritório. É empresa. Empresa. Ok? Mas além da energia elétrica, pode ser a energia térmica, a energia a vapor, consumida no estabelecimento. Portanto, na empresa. Nós vamos poder utilizar o crédito sobre aluguéis que a empresa pague à pessoa jurídica. A empresa está usando o imóvel que é do Souza. Não pode, não pode, não pode. A empresa está pagando aluguel para uma imobiliária, mas a imobiliária está administrando o imóvel do José, que é uma pessoa física. Não pode. O dono do imóvel tem que ser pessoa jurídica, não é quem esteja administrando, quem esteja intermediando, não. Só pode utilizar o crédito por pessoa jurídica. Muito bem. Da mesma forma, aluguéis que sejam pagos não só nos imóveis, mas também pode ser de máquinas, de equipamentos e etc. Tal. Então, a empresa tem um veículo, pode alugar. Tem uma máquina para cortar grama, pode alugar. Então, sobre esses aluguéis, já a empresa pode utilizar o crédito PIS e COFINS. Outro detalhe, armazenagem de produtos. Bom, o que seria armazenagem de produtos? Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui daqueles carros, aqueles caminhões lá que transportam aqueles produtos tais como queijos, não sei o quê, papá, lá, salame, linguiça, não sei o quê, que precisa de refrigeração, né? Aqueles caminhões que precisam de refrigeração. Aquele gasto que tenha naquele transporte, com aquele basculante lá, qualquer coisa assim, você pode, daquele gasto, usar o crédito PIS e COFINS de 9,25, né, se tiver dentro do lucro real. E você também poderá usar o crédito PIS e COFINS sobre o frete que você pague sobre venda. E quando eu digo, quando paga, a empresa que paga, o ônus seja da empresa.
A empresa contratou o freteiro, pessoa jurídica, para fazer o frete. Ele pode. Muito bem. E entenda-se também aqui o leasing, não só o leasing financeiro, mas também o leasing puro, o de aluguel também pode, mas tem que ser de pessoa jurídica. Não esqueça que não pode ser de pessoa física, nada de pessoa física. Muito bem. Feito isso, nós podemos dizer o seguinte: não dá direito ao crédito físico-fins. Primeiro, qualquer mão de obra direta, indireta ou salários de despesas não dá crédito. Ok? Não dá crédito. Muito bem. Não dá direito ao crédito de PIS e COFINS qualquer pagamento que seja feito em nome de pessoa física. Já é anulado. Só de pessoa jurídica. Ok? Muito bem. Dentro dessas regras em linhas gerais, então nós podemos agora chegar a essa conclusão aqui. Bom, lá no nosso produto acabado, ó, lá no nosso produto acabado, antes de terminar lá, antes de fazer a transferência, né? Vocês vejam que nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos os 79.860, que foi exatamente o valor da matéria-prima que nós compramos. Portanto, o valor que está aqui já está separado do PIS e da COFINS. É o estoque mesmo. Mas, naquele item que nós aglutinamos no processo, que foi a mão de obra, o aluguel da pessoa jurídica e o GGF, esses valores que nós tivemos feito o lançamento lá, primeiro, ele tem que ser feito, como já está aqui, individualmente na conta separada. Ah, mas por que tem que ter a conta separada? A fiscalização, a legislação tributária exige que tem que ter o controle. Agora que você tem as contas individuais, agora você faz a transferência delas para produtos em processo. Lembrando que esse 79 aqui da matéria-prima já foi zerado o estoque lá nos slides anteriores. Agora, nós vamos fazer a transferência desses itens aqui para cá. Só que a matéria-prima, quando veio para cá, o PIS e a COFINS lá já foi separado, mas aqui ainda nós não separamos, tá? Mas nós temos que ver quais são as contas que podem ser separadas. Bom, pelo que nós vimos no slide anterior, mão de obra, direta e indireta, não dá direito a crédito PIS e COFINS. Então, vamos transferir direto para o processo. Zeramos a conta com esse lançamento, ó. Está em vermelho ali, ó. Acredita mão de obra direta e indireta e passa para produto e processo. Vocês vejam que antes de fazer o zeramento, nós fizemos o lançamento individual. São exigências tributárias que tem que ter. Ok? Para qualquer verificação, qualquer controle, qualquer auditoria. O que mais? O aluguel da pessoa jurídica. Opa! Esse aluguel que foi pago para a pessoa jurídica, nós vamos poder usar sim o PIS e o COFINS, e a COFINS, né? Então, vejam o que eu fiz aqui para vocês. O aluguel, que é de 11.253, nós vamos aplicar o 9,25, volto a dizer, estamos fazendo o cálculo junto, mas na prática tem que fazer separado. Dá 1.040,90 o valor que é de PIS e COFINS. Portanto, o saldo que vai ficar aqui nessa conta de aluguel vai ser de 10.212,10. Então, nós vamos ter que fazer essa distribuição da conta do aluguel para duas contas. Uma para a conta do IPI, que nós já temos lá, e o outro que vai para o processo, sem o IPI, obviamente. Então, vamos ver se eu puxo o razonete aqui. Ó, vocês vejam que o razonete que nós temos por enquanto aí é o do PIS e da COFINS a recuperar, que é desse 79 aqui de cima. Tá? Mas agora, nós vamos somar com essa conta
uma parte aqui do aluguel, que é o do PIS. Por quê? Porque dá direito ao crédito. A lei permite fazer isso. Então, o que vai acontecer? Conforme o cálculo aqui, ó, de 1,40 e 90, nós estamos tirando ele da conta de aluguel e vamos passar aqui para a conta de PIS e COFINS. Ó, e ao fazer isso, o valor de 11 mil menos o 1.040 é realmente o aluguel sem o tributo que vai para a produção, ou seja, produto em processo, que vai ser lá o 10.212. Ó, eu acredito 10.212 para zerar esse lançamento e passo para processo. Ora, vocês observem que os dois razonetes de mão de obra direta e indireta já está zerado. O aluguel também já está zerado. Ok? Muito bem. Para não entrar no mérito das contas, estabelecendo como padrão aquele que eu passei para vocês anteriormente, vamos entender que todo gasto geral de fabricação dá direito ao crédito. Vamos entender, ok? Bom, se nós vamos entender desse jeito, para simplificação, o 25.747 vezes 9,25 dá 2.381 de PIS e COFINS. Olha ali, ó. Tiramos daqui e passamos para PIS e COFINS. E ao fazer isso, o líquido que ficar do GGF vai para processo. Ó, 23 e vai para lá. Ora, isso vale dizer que as três contas que tinha lá da fábrica, matéria-prima, mão de obra direta e indireta, o aluguel da pessoa jurídica no custo e mais os gastos gerais de fabricação, em três contas nós zeramos tudo para processo. As contas que não existem mais agora. Só vai ficar o registro no diário e no razão. Agora está tudo em processo. E o processo, ali o produto em processo, fechou com 144.437,50. Tá certo? Esse foi o custo do processo. Bom, não esqueçam que nós vamos ficar aqui com a conta de PIS e COFINS num valor agora de 11.562,50, porque ela tem o PIS e COFINS da matéria-prima e desses custos aqui que ela aproveitou, ok? Então, eu sempre que eu estiver mudando aqui os valores, é bem provável que eu puxe depois o razonete de forma sintética, já sem o resultado. Mas às vezes não, às vezes eu puxo com todos os resultados. Vamos lá. A partir do momento que nós fechamos a situação do processo, agora nós temos que definir como é que fica o fluxo dos estoques. Certo? Então, ó, o exercício informa, aqui nesse exercício informa que tudo nós compramos, tudo industrializamos e tudo vendemos. Vendemos tudo. Então, eu estou deixando aqui a informação que o estoque de produto elaborado foram vendidos integralmente. Tá certo? Por quê? Produto elaborado, produto acabado, CPV. Tá? Muito bem. Então, o que a contabilidade faz na prática? Exatamente isso aqui, ó. Eu peguei novamente a lâmina anterior, o slide anterior, do produto em processo. 144.437. O que eu tenho que fazer agora? Esse passo. Ó, eu credito o produto em processo, está em vermelho, ó, e abro um razonete de produto acabado. Ó, então, eu zerei a conta do processo e vocês vejam que tem tudo analítico lá nas outras contas. Eu zerei aqui o produto em processo, transferi tudo para produto acabado e como foi vendido essas mercadorias, eu saio de produto acabado, acredito produto acabado,
e passo para CPV, ok? Então, esse é o trâmite que acontece dentro da indústria, resumidamente falando. Eu espero que vocês tenham feito isso na disciplina de contabilidade de custos, né? Ok? Muito bem. Feito isso, eliminamos a parte da indústria, eliminamos o fluxo dos estoques da indústria até o CPV. Vamos lá. Agora, o próximo passo. Opa, nós temos que analisar as contas que nós pagamos de despesas. Despesas. Pô, será que essas contas de despesas dão direito a crédito, PIS e COFINS? Muito bem. Observem, eu disse a vocês que a conta de energia elétrica dá crédito de PIS e COFINS. Opa, vamos puxar aquela conta de PIS e COFINS de novo. Ó, aqui eu já fiz os cálculos. PIS e COFINS, aluguel e o frete sobre venda. Bom, vocês vejam que agora eu trouxe aqui, no slide anterior, eu tinha feito a composição do 11.562. Agora eu só puxo o saldo, eu só puxei o saldo para cá, o resto já está explicado lá. Então, até o presente momento, nós estamos com 11.562,50 de PIS e COFINS a recuperar. Matéria-prima e os créditos de produção. Vamos pegar agora os créditos das despesas. Ok? Bom, a energia elétrica diz que dá um total de 185 de PIS e COFINS que nós podemos usar. E vai ficar um saldo de 1.815. O aluguel é de pessoa jurídica, vai dar 138. E o frete sobre venda, pessoa jurídica, então a empresa pagou o frete. Vamos poder usar o 244,20, ok? Então, vai ficar exatamente assim, tal como foi feito no anterior. Acredita aqui, debita PIS e COFINS. O saldo que ficou na conta de energia elétrica é 1.815. Lembrando que esse saldo de 1.815 vai ter que fechar na DRE. Na DRE, ok? O aluguel, a mesma coisa. 138,75, acreditamos ali, debitamos PIS e COFINS, ficou um saldo de 1.361,25, está lá. E por último, o frete sobre venda, 244,20, acreditamos aqui, debitamos PIS e COFINS. E o saldo que vai ficar é 2.395,80. Vejam que o papel de trabalho aqui embaixo, a memória de cálculo, fecha com razonete. Nós só precisamos fechar agora o saldo de PIS e COFINS, que seria o total que a gente teria de PIS e COFINS, né? Então, ele fechou em 12.130,45. 12.130,45. Muito bem. Feito isso, tá? O próximo passo, o quarto passo é agora fazer o encontro de contas dos tributos. IPI a pagar, ICMS a recuperar, ICMS a pagar, PIS e COFINS a pagar. Temos que fazer o encontro de contas dessas contas aí. Ativo circulante e passivo circulante. Eu sempre digo o seguinte, o maior come o menor. O maior quer dizer o saldo, né? O maior saldo absorve o menor saldo. Okay? Então, na realidade, se nós temos IPI de 38, ele vai chupar o IPI de 10. Então, o IPI de 10 vai ser zerado para cá, ok? Da seguinte forma, só tem zeramento, não é colocar zero. Zeramento é fazer o lançamento contrário, né? No mesmo valor. Ó, acreditamos o 10 do IPI e passamos aqui para o IPI a pagar, certo? Opa, a conta do ativo do IPI zerou. Agora o saldo que fica na do passivo será de 28. Então, esse 28 que vai ser o IPI a pagar, tá? Vamos lá para o ICMS a recuperar. Tem 12 mil que foi da compra de mercadoria. Tiramos ele daqui e passamos para o ICMS a pagar. Entrou 12 aqui contra 68, que foi da venda.
vai ficar um saldo de 56.400, passivo circulante. E, por fim, o PIS e COFINS, eu até tinha anotado aqui, 12.130,45, que foi o PIS e COFINS somado da mercadoria, do processo de produção e das despesas, os créditos que foram utilizados. Ok? E daí, com isso aqui, nós zeramos a conta de PIS e COFINS e aqui no passivo circulante vai ficar a diferença. 16.692,55. Essas contas aqui de ativos também zerou. Se vocês forem analisar, todas as contas que envolvem o processo de produção, os estoques, os tributos a recuperar, zerou tudo. O que vai ficar lá no ativo vai ser só a conta de clientes e caixas e bancos. Só. Zerou tudo. Tá? Muito bem. Esse foi o quarto procedimento. O quinto procedimento. O quinto procedimento é nós fazermos a demonstração do resultado. E aqui vai ser o último item, porque nós estamos em 20 horas e 36 minutos. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei os razonetes que nós temos lá, de vendas e despesas, e agora eu vou transferir para a DRE. De que maneira? Eu tenho uma venda líquida, que no caso é a venda bruta, de 282. Está credor ali, eu debito e passo aqui para a DRE, 282. Ó, passei de lá para cá, zerei o razonete. Despesa geral, 45 mil. Aliás, CPV, vamos na ordem aqui, ó. CPV aqui embaixo, 144.437, que foi o resultado dos estoques lá. Processo, produto acabado, CPV. Ó, já vem para cá. A partir do momento que eu tenho as duas contas aqui na demonstração, faço subtração, 282 por 144. 138 é o lucro bruto operacional. Lá em cima é receita bruta, aqui é lucro bruto. Agora, nós temos as despesas operacionais aqui divididas em geral, elétrica, frete, tudo isso aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Despesa geral. Vamos transferir para a demonstração do resultado. Está lá, 45.360. Energia elétrica, 1.815. Veio para cá. Aluguel, transferimos para cá. Frete sobre venda, transferimos para cá. E daí o que acontece? Vamos totalizar as despesas. O total das despesas foi 50.932. Essa conta totalizadora de despesa operacional tem as analíticas aqui. Ora, se eu tenho 138, que é o lucro bruto, e 50, que são o total das despesas, mais e menos, nós temos o lucro do período. 87.407,45 foi o lucro. Se 87.407 foi o lucro, esse lucro daqui vai ter que ir para o PL, patrimônio líquido, lucro do exercício, 87.407,45. Então, guardem esses valores. Tá? Eu vou dar uma checada para ver se aquele cálculo de PIS e COFINS que eu fiz lá, eu acredito que deva estar certo, mas se eu me enganei, a gente arruma os resultados aí. A única coisa que está faltando para nós no próximo encontro vai ser eu apresentar o balanço e daí, se for o caso, eu vou passar mais um exercício para efetivamente vocês praticarem e daí a gente termina essa parte da indústria aí. Pessoal, alguma dúvida? Estudem, para quem tiver alguma dificuldade, mas eu posso dizer que tudo isso aqui que vocês estão vendo é usado na prática. Aqui não tem nada de teoria. Aqui é prática, aqui é vendo, certo? E as pessoas que tiverem esses domínios, com certeza vão se dar bem na vida. Eu torço para isso.
Ok? Professor, eu tenho dúvida só sobre a atividade. Quando que vai ser disponibilizado? Ah, sim, sim. Eu já comecei a fazer hoje. Não se preocupe que eu vou dar um tempo para vocês, mas com certeza amanhã vocês já vão ter essa atividade. Eu vou passar para vocês daí, tá bom? Ah, então tá bom. Obrigado, professor. Essa primeira atividade que eu vou passar para vocês vai ser lá, praticamente teoria lá, direito financeiro, contabilidade, esse negócio todo para vocês pesquisarem, tá bom? E daí já a segunda eu vou passar essa merda aí para vocês. Depois que ver o segundo exercício. Ok, então, obrigado, professor. Tudo bem, Elilson? Conseguiu entender a jogada lá, não? Sim, sim, isso explicou bem. É que eu vejo um pouco disso na prática também, que eu trabalho com controladoria, e essas questões sempre voltam à tona. Apesar de, Você que nem quer... o senhor falou, na teoria está escrito uma coisa, as empresas adotam, às vezes, outros critérios. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que eu trabalhei muito com estudo de viabilidade, né? Aliás, uma das coisas que eu mais me dediquei foi o estudo de viabilidade. Fechar a empresa e abrir a empresa era comigo mesmo. Mas, por incrível que pareça, só para contribuir com você no lado gerencial, tá? Eu fazia questão, Souza, fazia questão de sempre ter, gerencialmente falando, o faturamento bruto, depois aquelas deduções para chegar no faturamento líquido, sabe para quê? Uhum. Só para eu checar gerencialmente se realmente a empresa estava pagando os tributos corretamente. Só isso. Certo? Sim, sim. Outro detalhe, se você fizer a análise de balanço, você tendo esse faturamento bruto, ele é importante para você, de repente, verificar também os ciclos lá ou qualquer coisa assim, certo? Então, Sim. nem tudo você pode jogar fora, certo? Tem coisa que você Sim, sim, aproveita. sim. Né? O Na estrutura remédio certo, o controladoria, remédio certo. a gente analisa muito DRE e até para fazer análise de mercado e às vezes comparar com concorrência, o imposto é importante ali, né? Porque às vezes o concorrente coloca outra NCM, enfim, tem uma outra operação e a gente acaba pegando nisso também, né? Analisando o imposto. Né? Você veja bem, se você parte da receita líquida, como é proposto na contabilidade internacional, você fica sem informação do tributo, concorda? Sim, Se sim. você coloca a receita bruta e depois você coloca lá ICM, PIS, COFINS, um exemplo. Vamos dizer que a empresa tem um histórico lá de 25% de tributo. Daqui a pouco aparece 17%, você vai dizer, opa, tem coisa errada no negócio aí. Sim. Ajuda bastante mesmo. Entendeu? Então, você está certo. Não jogue fora a informação, porque para cada tipo de doença tem um remédio, tá? Sim. Beleza, obrigado, professor. Abraço. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém tiver dúvida, por favor, muito obrigado. Tenha uma boa noite, um final de semana. Deus abençoe todos vocês. Cuidem-se e né, vamos em frente, que eu tenho que baixar os arquivos e gravar para outra turma. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado.